Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões, que a graça do Senhor, que a sua bondade, a sua fidelidade repouse sobre as nossas vidas nesta noite, assim como paira sobre todo o povo do Senhor na face dessa terra. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, nós estamos celebrando o Advento. Hoje é o terceiro domingo do Advento, nos aproximando do Natal. Conforme você achar o texto, se você tiver condições, eu lhe convido a se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Assim nos fala as Sagradas Escrituras. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também sumiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz do seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que o Senhor nos abençoe com a sua augusta e bendita palavra. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos estar diante do Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concede, em que, congregados diante da Tua santa face, podemos ser contemplados pelo Senhor e contemplá-lo na beleza da Sua majestade. Fala conosco, Espírito Santo. Nós desejamos ouvir a Sua voz. Traz ao nosso coração nessa noite conforto, refrigério, alívio. Se preciso, exorte-nos, corrija-nos, mas não permita, Senhor, que venhamos a deixar este lugar da mesma forma como nós chegamos até aqui nessa noite. E se entre nós houver alguém que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor e a glória do Teu santíssimo nome. Fala conosco, Senhor. Nós queremos Te escutar. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O escândalo do Natal. Essa é a temática que eu gostaria de pensar nessa noite com os irmãos. Estamos nos aproximando do findar de mais um ano, aproximando-nos de mais um Natal. Tempo maravilhoso que cercamos a pessoa de Cristo, celebrando sua vida, seu nascimento e todos os aspectos que estão em torno disso. Regozijamo-nos diante dos grandes feitos do Senhor e somos confortados ante a certeza e a expectativa inaudita de que muito em breve Ele há de voltar novamente para estar junto dos seus filhos. Advento é tempo de preparação, é tempo de aquecer o coração com a esperança ou a renovação da esperança de uma obra maravilhosa que Deus fez, quando olhamos para o passado, e que Deus faz quando olhamos para o presente, e Deus fará quando nós olhamos para o futuro. É muito mais do que simplesmente iniciar um novo calendário litúrgico. É olhar para as Escrituras e nela encontrar as preciosas verdades que são fundamentais para qualquer cristão que deseja caminhar ao lado do Senhor de forma perene,
contínua e verdadeira. Mas por quais razões há um escândalo no Natal? E quem poderia trazer escândalo sobre o Natal? Que figura escandalizaria um momento tão solene como esse, tão único, ímpar e singular na vida da igreja? Que figura escandalizaria este acontecimento magnífico, majestoso, que enche nossos corações de beleza e nos faz vislumbrar coisas extraordinárias? Talvez você pense que aquele que escandalizaria o Natal seria aquele senhor caricato que surge nessa época distribuindo presentes e dando risadas, gargalhadas altíssimas a fim de empolgar as pessoas. Não é ele que escandaliza o Natal. Talvez você imagine que o escândalo do Natal esteja no comércio e no seu apelo consumista a fim de endividar as pessoas e consumir seu 13º e suado salário nessa época de festejo, mas não é o comércio que escandaliza o Natal. Talvez você imagine que o escândalo do Natal esteja nos religiosos hipócritas que se travestem de uma falsa piedade nessa época natalina, a fim de venderem uma falsa piedade fazendo propaganda de si mesmo, mas não são eles que escandalizam o Natal. Talvez você imagine que o escândalo do Natal esteja naqueles que de forma ateia negam a nascitura do Filho de Deus e pelejam de forma veemente contra todos os princípios e valores que estão circunscritos nesse tempo precioso, mas não são eles que escandalizam o Natal. E quem é que escandaliza o Natal? O Evangelho de Lucas, de Marcos, de João e de Mateus apresenta-nos quem é a figura que escandaliza o Natal. E essa figura se chama Jesus Cristo. Ele é o grande escândalo do Natal. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 2. E eu quero percorrer esse texto com você nessa noite. E certamente outros nós iremos visitar, a fim de compreender por que Jesus escandaliza o Natal. A primeira coisa que nós vamos perceber: Jesus escandaliza o Natal, pois ele não encontra lugar na maioria das casas que dizem ser cristãs. Veja o que está escrito nos versos 11 e nos versos 12. Dê um salto comigo nesse mesmo capítulo 2 de Lucas. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Qual sinal que denunciará o bebê? Encontrareis uma criança envolta de uma manta dourada, belíssima, tecida com fios de ouro, deitada em um berço feito de adornos de prata e pedras preciosas, que nenhuma majestade sobre a terra usou em algum momento da sua vida. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Vocês encontrarão uma criança envolta de faixas, e essa criança estará deitada numa manjedoura. Por que Jesus escandaliza o Natal? Pelos sinais que o evidenciam, os sinais que o denunciam, os sinais que o tornam acessível e compreensível a todos aqueles que o encontrassem. A Escritura o descreve, e a Escritura descreve as circunstâncias nas quais ele será encontrado. E a primeira coisa que a Escritura destaca como elemento que o identifica são as faixas e a manjedoura. Mas quando eu leio a palavra faixa, a tradução da língua portuguesa do texto original foi bastante complacente e generosa. Mas o sentido do texto grego dessa passagem das Escrituras é que essas faixas que Maria envolve o menino Jesus, essas faixas na verdade eram pedaços de pano, trapos. Era somente isso que ela tinha para envolver o seu amado filho, o seu precioso filho, o seu primogênito filho, o príncipe do mundo, o Deus conosco. Qual é o manto que o envolve? São trapos, pequenos trapos, descartáveis trapos. Agora imagine você, se você gostaria que o seu precioso filho, se você já gerou um filho, você o envolveria com trapos, com resto de trapos, com panos velhos, rasgados, vencidos pelo tempo. Sem dúvida alguma você não faria isso, eu não faria isso, ninguém neste auditório faria isso, mas foi isso que tinha à disposição de Maria para poder envolver Jesus. Jesus é envolto de trapos. E qual é o berço em que Jesus deita?
A expressão traduzida é manjedoura, mas o texto grego traz um sentido que vai muito além disso, dessa palavra poética que impressiona os nossos ouvidos, enche os nossos corações e nos faz construir espaços que teatralizam este acontecimento icônico. A palavra manjedoura na língua grega significa coxo, o local em que os animais se alimentam, o local em que os bichos iriam consumir o seu alimento. Agora imagine comigo como é um coxo. Se você já visitou um estábulo, se você já foi a um curral, se você já foi a um lugar em que se mantém um animal cativo, você sabe muito bem o ambiente, como que é perfumado, e você sabe exatamente como é as condições sanitárias daquele local em que o animal se alimenta. E esse é o berço oferecido a Cristo. Esse é o berço dado a Cristo. Quais são os sinais que evidenciam Cristo ao olho de qualquer indivíduo? Cristo está envolto de trapos e Cristo está deitado num coxo. Os elementos que identificam a pessoa de Jesus. Por que Jesus escandaliza o Natal? Porque ele não é essa figura idealizada pela imensa maioria das pessoas. Porque ele não é esse indivíduo com o qual os judeus sonharam durante toda a sua existência no Antigo Testamento, e esse indivíduo com o qual nós sonhamos em muitos momentos de nossa vida. Por que Jesus escandalizou os judeus do primeiro século? Porque todos almejavam um poderoso Messias, um homem imponente, que era filho de um grande líder, certamente, que nasceria cercado por todos os elementos e pompas que qualquer líder neste mundo deveria nascer. E de repente a Escritura me diz que Cristo é encontrado envolto de trapos e deitado num coxo. E isso frustra a expectativa dos judeus. E isso muitas vezes frustra as minhas expectativas. E isso muitas vezes frustra a minha idealização sobre Cristo. Porque eu imagino Cristo de forma imponente, eu imagino Cristo de maneira intangível, eu imagino Cristo de forma grandiosa, e quando eu me deparo com a cena da natividade, eu vejo um menino envolto de trapos e deitado num coxo. Isso vai contra todo o discurso contemporâneo que tem enchido os nossos ouvidos. Isso desconstrói por completo a ideia de que a pessoa de Cristo sempre deve estar associada a riqueza, poder, triunfo, nutrindo sentimentos gananciosos que invadem o coração dos homens, e nós pensamos que Cristo existe para isso. E Cristo existe para me fazer uma pessoa bem-sucedida. E Cristo existe para me fazer um homem rico. E Cristo existe para me fazer uma pessoa saudável. E Cristo existe para que a minha família seja perfeita e impecável. E Cristo existe para que eu ande num carro conversível maravilhoso, o último que foi lançado no mercado. Cristo existe para que eu more num palacete luxuoso, riquíssimo, com uma louça granfina e maravilhosa. Cristo existe para que a minha vida seja um mar de rosa. E quando eu me aproximo de Cristo, Cristo está deitado num coxo e está envolto de trapos. E o que é que Cristo está me ensinando? A primeira coisa que escandaliza no Natal: Cristo está me ensinando a preciosa lição da simplicidade, da humildade, das coisas simples que nós abandonamos, que nós desprezamos, que nós desconsideramos. Nosso coração é leviano, nossa alma é perniciosa e as nossas expectativas muitas vezes são extremamente adoentadas. O que você almeja para o próximo ano? Ontem, numa dinâmica que os adolescentes faziam, mandaram nós escrevermos o que é que a gente queria para o ano que vem. Eu lhe digo qual foi a minha lista. Eu disse: eu quero ficar rico. Depois eu disse: eu quero viajar. Eu viajo pouco demais. Depois eu coloquei: eu quero um carro novo, mas eu vou comprar um carro novo, um carrinho de bebê. E o último item da minha lista foi: eu quero ser fitness. Eu estou crendo que eu vou conseguir. São essas coisas que eu quero, que o meu coração quer, mas essas coisas não são as mais importantes. Essas coisas não são as mais valiosas. Essas coisas não são as prioridades. Essas coisas não têm nada a ver com essa imagem que o Evangelho me revela sobre Cristo. Essas coisas não são.
as coisas mais desejadas que eu deveria almejar. E existe uma lista muito mais valiosa e significativa que eu simplesmente desconsidero, porque eu acredito que se eu conquistar aquela casa, se eu tiver aquele emprego, se eu alcançar aquele objetivo, se eu concluir aquele projeto, então eu serei realmente feliz. E quantas vezes nós chegamos ao findar de um ano como agora, e olhamos para trás, fazemos uma retrospectiva de nossa vida e ficamos deprimidos, porque não alcançamos o que queríamos, porque não compramos o que queríamos, porque não fizemos o que queríamos, porque não atingimos o que queríamos, e aí de forma melancólica nós sentamos e choramos e vamos fazer promessas que nunca vão ser cumpridas para o novo ano. Mas o que é que Cristo está me ensinando? Como é que Jesus vem a esse mundo? Eu estou falando do Filho de Deus, eu estou falando do Senhor do Universo, eu estou falando do firme fundamento sobre o qual esta igreja está edificada. Eu estou falando sobre o único e verdadeiro capaz de salvar e redimir as pessoas. E como é que ele é reconhecido? Ele é reconhecido pela sua simplicidade. Mas como é que nós queremos ser reconhecidos? Não é pela nossa simplicidade, mas é pelo auge do nosso esplendor, é pelo apogeu de nossa vida, é pelos sintomas que evidenciam a nossa presunçosa grandeza. É assim que nós queremos ser conhecidos, mas não é assim que Jesus é conhecido. Jesus é visto deitado no coxo, envolto por trapos, e é tudo isso que sua mãe tem para lhe oferecer. Por que Jesus escandaliza o Natal? Porque ele não é o Jesus da riqueza, da luxúria, do poder, da ganância e do consumismo vituperado com o qual nós temos vivido. Ele é o menino simples, deitado num coxo e envolto de trapos. Por que Jesus escandaliza? Porque no meu Natal eu quero presentes caros, porque eu quero uma árvore suntuosa, porque eu quero uma mesa fantástica, com mais de um peru, com pernil, e se brincar até um leitão com uma maçã na boca, azar do leitão e dos palmeirenses. E eu quero essa mesa regalada, com a qual eu vou me banquetear, e é esse o Natal que eu quero. Mas que adianta se você tiver tudo isso, se o seu coração não sabe o que é amar, se a sua alma não sabe o que é humildade, se o seu espírito não conhece o que é resiliência, e se você não conhece o menino que está deitado no coxo envolto de trapos? Por que Jesus escandaliza? Porque Jesus está deitado numa manjedoura, envolto de trapos. Nenhum príncipe nasceu nesse mundo para ser tratado dessa forma como Cristo foi. Nenhum herdeiro de trono em toda a história da humanidade, desde que ela passou a ser registrada, foi tratado desta forma. Mas o herdeiro do universo, o legítimo herdeiro de todas as coisas, vem a este mundo para ser envolto de trapos e dormir sua primeira noite dentro de um coxo. A primeira coisa que Jesus me mostra é o valor da simplicidade. Mas existem outras razões pelas quais Cristo escandaliza o Natal. Veja o que diz o verso 14 de João, no capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 14. Em plena harmonia com Lucas, João vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Existem preciosas verdades contidas no verso 14 de João. Primeira coisa, ele descreve Cristo como o unigênito do Pai, o legítimo e único Filho de Deus. Todos os demais estão na condição de enxertados, adotados, inseridos na videira, mas aquele que procede do Pai é apenas Cristo. Mas ele começa dizendo: o verbo, o Logos, se fez carne. Ele está mostrando-nos o mistério da encarnação. Quando nós olhamos para aquele menino deitado na manjedoura, envolto por trapos, naquele coxo, naquele ambiente simples e fétido, ali nós temos diante dos nossos olhos o mistério da encarnação.
E o que é que nós aprendemos com o mistério da encarnação? Cristo se fez carne, Deus se fez homem, passou a habitar no meio de nós. Por isso que Isaías o chama de Emanuel, Deus conosco, Deus no meio do seu povo, Deus entre o seu povo, Deus habitando junto dos seus filhos. João diz que este Deus se faz carne e habita entre nós. Mas como que ele é? Cheio de graça e de verdade. Verdade. Por que Cristo escandaliza o Natal? Porque Cristo não ratifica as mentiras envoltas do Natal. Porque Cristo escandaliza o Natal? Porque Cristo desconstrói as mentiras com as quais os homens almejam viver. Por que Cristo escandaliza o Natal? Porque Cristo está cheio de verdade. Porque Jesus não mente. Porque Jesus não tem uma interpretação dúbia dos acontecimentos. Porque as falas de Cristo não são confusas, elas são explícitas e claras. E a Bíblia diz: com o cristão é sim, sim, e não, não. E o que passa disso vem de onde? Vem do cão. E é por isso que o crente é sim e não, pode, não pode, vai ou não vai, é ou não é. E qualquer maracutaia fora disso aqui é cheio de demônio nos coros dele. É. Amém, igreja? É assim, aqui é assim, meu filho. É exatamente isso. Eu olho para Cristo e Cristo é cheio de verdade. E a verdade de Cristo confronta a mentira do mundo. Sim, porque as pessoas querem viver na mentira. Porque as pessoas almejam viver na sombra da mentira. Porque a verdade as confronta. Porque a verdade muitas vezes é amarga, é insabor. Porque a verdade muitas vezes é indigesta. Mas Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só uma coisa liberta: a verdade. A mentira nos mantém cativos, aprisionados, sem a competência de vida, de discernirmos as coisas que estão ao nosso redor. Esses dias eu vi uma gravura, um grande e imponente elefante, amarrado por um fio de nalho a um simples prego no chão. Ele perdeu a completa capacidade de discernir a sua própria identidade, a sua própria força, porque a mentira da escravidão o alienou de quem ele é. E é exatamente essa realidade que a humanidade tem vivido, e as pessoas completamente alienadas de sua condição têm vivido numa mentira, caminhando longe de Deus. O que é que nós estamos enxergando naquela cena? A verdade. Cristo é a verdade. Jesus está cheio de verdade, e é por isso que ele escandaliza o Natal. Porque Cristo não começa dizendo boas festas, feliz Natal. Cristo começa dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Cristo começa dizendo: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Usando a boca de João Batista. Cristo nos chama a refletir sobre o que nós somos, sobre quem de fato nós somos, sobre quem de fato nós estamos sendo, sobre as escolhas que nós estamos tendo. O que é que traz esperança ao seu coração? O que é que invade a sua alma? E o que é que gera em você expectativas para o porvir? Cristo nos expõe a verdade, a dura e real verdade. E as verdades do Evangelho muitas vezes nos confrontam, nos colocam no canto, nos jogam no canto. Se você prestou atenção na leitura que fizemos no capítulo 2 de Lucas, você vê que José e Maria estão se deslocando até Belém para cumprir o edito do império que determinava um recenseamento. E quando eles chegam em Belém, não existe lugar para eles ficarem. E eles saem batendo de porta em porta, de hospedagem em hospedagem, e simplesmente ninguém abre as portas para recebê-los. E nós estamos falando de uma mulher gestante, na iminência de dar à luz. Se você acha que as pessoas são más hoje, elas sempre foram perversas desde o dia que Adão e Eva pecaram contra Deus. Às vezes a gente faz o seguinte comentário: o mundo está perdido, as pessoas estão muito ruins. Elas sempre foram. Elas sempre foram cruéis, elas sempre foram perversas, elas sempre foram más, e elas vão continuar sendo assim.
E eu me recordo que até pouco tempo, quando estávamos todos trancados dentro de nossas casas, impedidos de viver a nossa vida naturalmente, pela devastação que um vírus espalhou sobre a face da terra, a história que eu mais ouvia era: quando tudo isso passar, as pessoas vão ser melhores. Elas vão refletir sobre a existência delas, que elas estão tudo trancadas dentro de casa, e agora elas vão sair para fora, feito aquelas cenas de filme de Hollywood, vão expor a cara para o sol, vão abrir um sorriso largo, e vão ser contentes e felizes para sempre. Oh, mentira desgraçada! Elas saíram pior do que o que elas entraram na pandemia. E elas estão piores hoje, elas serão piores amanhã, e o mundo jaz no maligno. Mas quando eu olho para Cristo, Cristo me estampa a verdade, e a verdade me escandaliza. E qual é a verdade que me escandaliza? É que eu sou mau, é que eu sou perverso, é que eu sou ruim, é que eu sou uma pessoa inclinada ao pecado, terrivelmente desobediente a Deus. Eu sou assim, e isso me confronta. Quem sabe você está criando expectativas, que o seu marido vai lhe dar um presente, e se chegar o dia 24 e você não vê nada debaixo da árvore, você começa a ter um ataque de pelanca. Ou vice-versa, você tem certeza que ela vai lhe dar alguma coisa, e se ela não lhe der aquele jogo de ferramenta que você estava tanto desejando ganhar, você vai ter um surto psicótico. Ou quem sabe o seu filho, que está na expectativa de ganhar aquele brinquedo top master das galáxias, que custa metade do seu salário do ano inteiro. E como você tem juízo e não vai dividir em 24 vezes sem juros, você não vai dar a ele. Ou vai, dependendo da sua loucura. Mas isso não é Natal. E eu não estou aqui fazendo discurso que censura a troca de presentes ou o afago que deve... Não, não é isso. Mas nós nos entregamos a isso e nos esquecemos da verdade. Qual é a grande verdade que salta daquela manjedoura? Timothy Keller diz que a grande verdade do Natal é que nós não podemos salvar a nós mesmos. Então Cristo veio para nos salvar. Qual a primeira verdade do Natal? Eu estou perdido. Você está perdido, e nós vamos sem Cristo, tudo para o inferno, com bolinhas balançando e luzes piscando, agarrados numa árvore de Natal. Amém? Amém não, se oriente. Mas se não tiver Cristo, é isso que vai acontecer. Porque a beleza do Natal não está nesses adornos. A beleza do Natal não está na mesa posta. A beleza do Natal não está na troca dos presentes, nas confraternizações. A beleza do Natal é que nós estávamos na escuridão, mas raiou uma poderosa luz e Cristo veio nos salvar. Essa que é a maravilhosa verdade do Natal. Então João diz, concordando com Lucas, que Cristo me escandaliza, porque Ele é cheio de verdade. Jesus não mente. Jesus não tem duas conversas. Jesus é claro e objetivo nas suas verdades. Nós não. Quantas vezes, motivados pelo politicamente correto, nós nos omitimos de emitir opiniões verdadeiras e claras? Porque não queremos os transtornos. E quando eu falo de dizer a verdade, eu não estou falando de ser uma pessoa estúpida, mal educada, grossa, destemperada. Não! A Bíblia diz que a verdade deve ser dita em amor. Mas o amor fala a verdade. Mas quantas vezes nós nos furtamos a isso? Certamente você já deve ter tido a experiência. Aquela sua amiga querida, que estraga o cabelo por completo, chega para você, aí você gostou, mulher? E você mente, ficou lindo, ficou maravilhoso. Mentira, eu falo a verdade na cara, eu falo. Se eu disser, você gostou, está tudo certo, pode saber que eu estou dizendo que ficou uma desgraça. Mas não é assim que funciona. Nós nos furtamos, Cristo não. Certa vez chegaram para ele e o perguntaram: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: obedeça a lei. Mas eu já faço tudo isso, Senhor. Já dou o dízimo, já honro meu pai, honro minha mãe, cumpro os mandamentos. Ótimo, só falta uma coisa. O que, Senhor? Pegue toda a sua riqueza, se desfaça dela, dê aos pobres e siga-me.
O jovem caiu o semblante, saiu cabisbaixo, entristecido, quebrantado, contrito, porque ele não queria ouvir a verdade, ele queria uma resposta afagadora e mentirosa. Era isso que ele queria. Que Cristo o elogiasse por guardar a lei, que Cristo o afagasse por observar os mandamentos, e que Cristo enchesse o ego dele dizendo: está tudo ótimo, continua assim e o reino dos céus será seu. Mas Cristo sabia que o Deus do coração dele era o dinheiro. Então Cristo me diz a verdade. E qual é a verdade? Não pode haver nenhum outro Deus além de mim. Não pode haver nenhum Senhor além de mim. Não pode haver no altar do seu coração nenhuma outra centralidade que não seja Cristo. Ele diz isso, e ele confronta-nos por causa disso, e ele lança-nos contra a parede por causa disso, porque nós queremos as mentiras que afagam o nosso coração. Por que o personagem caricato que aparece nessa época do ano, e eu não sou inimigo dele não, ele é gente boa, mas aquele bonachão que aparece dando risada, com uma capa vermelha, um saco grande, distribuindo presentes, não é assim? Por que ele é a figura que mais se populariza nessa época do ano? Por quais razões? Porque ele não confronta você. Se ele traz a você um saco cheio de presentes, Cristo traz a você um saco cheio de verdades. Verdades que você não quer ouvir. Verdades que você não quer escutar, mas verdades que são fundamentais para salvar a sua alma da condenação. Só pode dizer Feliz Natal quem de fato conhece o simples menino deitado no coxo envolto de trapos. Quem não conhece, não faz sentido algum essas palavras. Vivemos em uma época de profunda secularização e relativização de todas as coisas. E a todo momento a mensagem graciosa do Evangelho tenta ser desconstruída. E o pior de tudo, muitos cristãos se enveredam por essas discussões fúteis e se deixam levar por essas insanas argumentações e começam a ver demônio em tudo. Já me disseram que por trás da árvore de Natal tem um demônio. Eu já dei um bocado de volta ao redor da minha, não achei ele ainda. Não vi o demônio da árvore. Se você achar ele, me diga, por favor. Mas, por gentileza, tire uma foto e mande para mim. Ah, pastor, a guirlanda é um portal mágico, os demônios passam por dentro dele. Você está assistindo muita Nárnia, viu, meu irmão? Não existe portal nenhum. Não vai passar nada por aquela parede. Está duvidando? Corra e meta a cabeça lá. Se ela passar, tudo bem. Isso é pecado? É errado celebrar o Natal? Por que celebrar o Natal é pecado? Por que celebrar o Natal é errado? Nós estamos celebrando o nascimento de Cristo, e nós estamos celebrando o acontecimento que mudou a história dos homens para sempre. Nós não estamos celebrando um Deus pagão. Mas a árvore vem de Odin, que era um deus da mitologia nórdica. E se a árvore era de Odin, problema de Odin, eu comprei a minha é minha, não é de Odin nenhum. Mas quantas vezes nós nos levamos por essas besteiras, essas tolices, esses misticismos? Vai atrair maldição para a sua casa se você colocar um negócio desse na sua casa. Porque eu aprendi que se você botar isso na sua porta, você vai atrair os demônios para a sua casa. Pois eu faço igual o Padre Quevedo, manda tudo para mim, pode mandar. Quem é mais poderoso do que o Deus que eu conheço? Qual é o demônio, pior que seja, que tenha mais força que o Criador dos céus e da terra? Quem é digno de glória além daquele que salvou a minha alma da condenação e enviou seu Filho para me salvar da ira eterna? Então não existe pecado algum em celebrar o nascimento daquele que veio transformar a minha vida. Por isso nós celebramos o Natal. Então não tenha medo não, meu irmão. Ainda dá tempo. Monte sua árvore, enfeite sua casa, bote as luzes para piscar. Compre seu peru. Pastor, eu não posso comprar o peru. Compre uma galinha, bota em cima da mesa, mas coma alguma coisa. Não tem problema, não interessa se é o peru, seja o frango assado do seu Zé da Bodega. Não importa. Não importa.
Ai, mas comer o peru no Natal é pecado porque isso é idolatria. Uma vez vieram me dizer que eu não podia comer pamonha no São João por causa do São João. Eu disse: você quer que eu espere até o dia 31 de junho para eu comer uma pamonha? De jeito nenhum. A minha cara já é a cara de uma pamonha, meu irmão. Não, eu vou comer do dia 1º até o dia 30 em paz. A pamonha nem é de João, nem é de Antônio, nem é de Pedro. A pamonha é minha e eu vou comê-la em nome de Jesus. E acabou. Se o meu peru é meu, vou comer ele em nome de Jesus. Entende? Mas aonde eu quero chegar? A verdade graciosa do Natal que liberta a minha vida dessas amarras perniciosas. Entende, meu amado? Cristo é cheio de verdade, e nele não há sombra nem há variação alguma. Cristo é Deus, e nós celebramos Cristo. Ai, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, eu sei. E o que é que importa? E o que interessa? Eu nasci em 4 de março, se quiser comemorar meu aniversário, dia 1º comemore, dia 30 comemore, qual o problema? Vamos comemorar amanhã meu aniversário? Traga um bolo e presente para mim, traga. Não há problema nenhum, isso não importa. Ninguém está dizendo que ele nasceu dia 25. O que nós estamos dizendo é que os evangelhos dizem, os profetas profetizaram, os apóstolos ensinaram que ele nasceu para nos salvar. Então é isso que importa. É isso que importa e nada além disso. Cristo me escandaliza porque ele traz a verdade. Mas há uma outra coisa que me leva ao escândalo do Natal, ainda em João, no capítulo 1, no verso número 5. João, reproduzindo as palavras do profeta Isaías, ele diz: a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por que Cristo escandaliza o Natal? Porque Jesus é luz, e o mundo está na escuridão, e a escuridão não suporta a luz, e as trevas não suportam a fulgurante luz de Cristo. E por que a maioria das casas se escandaliza com Cristo? Porque o viver de Cristo é antagônico aos ideais de nossa pós-modernidade. Nós estamos imersos numa escuridão profunda. Nós estamos imersos em sombras densas que chegam a ser tangíveis. Nós estamos em densas trevas, e a luz de Cristo afugenta as sombras da minha vida. Por que nós não queremos Cristo? Porque Cristo é luz. Tiago vai dizer que ele é o Pai das luzes. Ele se reveste da própria luz, diz Pedro. E por que a escuridão na qual o mundo vive rejeita e se escandaliza com a luz de Cristo? Porque a luz de Cristo escandaliza as trevas. Mas nós estamos em um tempo sombrio, em um tempo de desconstrução de valores e princípios que são preciosíssimos. Nós estamos em um tempo perigoso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, descreve esse tempo como tempos trabalhosos. Como é que os homens serão nos últimos dias, diz Paulo? Eles serão blasfemadores, eles não têm mais um pingo de respeito por Deus. Nós vivemos esses dias, igrejas são queimadas e ninguém diz nada, templos são saqueados e ninguém diz nada, cristãos são assassinados na frente de telas para o mundo inteiro ver, e as grandes potências do mundo fingem que não estão vendo nada. Os homens se tornarão blasfemos, zombadores, ingratos, desobedientes, desafeiçoados. Estamos vivendo esse tempo sombrio, em que as pessoas movidas por ódio destilam o seu sórdido veneno sem nenhum tipo de constrangimento, principalmente num mundo virtual. Estamos vivendo em uma época de intolerância, e aqueles que mais pleiteiam tolerância são aqueles que agem com mais intolerância. Vivemos em um mundo canhoto, estranho, esquisito, em que o certo tornou-se errado e o errado tornou-se certo. E as palavras do profeta Isaías diz: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Vivemos em densas trevas muito semelhantes nas quais a humanidade vivia pela ocasião do nascimento de Cristo. Cristo é luz, e é por isso que ele escandaliza. Cristo é luz, e é por isso que ele confronta.
O apóstolo Paulo vai dizer lá no 3º capítulo de Romanos, que não há um único justo sequer. Não há um único justo sequer. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Um mundo de corrupção, um mundo de intolerância, um mundo de prevaricações, um mundo de desordem total e completa, um mundo em que se rouba descaradamente, um mundo em que as coisas estão completamente invertidas. É nesse mundo que nós estamos vivendo, em densas e escuras trevas. E por que Jesus escandaliza? Porque Ele traz luz. E quando a luz ilumina, ela deixa ao alcance dos nossos olhos muitas coisas que nós não queríamos enxergar, muitas coisas que nós não queríamos ver, muitas coisas que nós não desejamos ter de encarar. É nesse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo de maldade, de perversidade, esse mundo de terrível descompromisso com Deus e com a sua palavra. Há uma frieza generalizada, há uma inércia crescente, há uma apostasia volumosa, há um abandono da centralidade de Cristo, e isso é perigoso demais, e isso é nocivo demais, e isso é extremamente desafiador. Por que não há a aceitação desse Cristo? Porque esse Cristo me confronta nos meus pecados. E quem sabe você pensa consigo mesmo: eu tenho razões, eu tenho motivos para abandonar a casa de Cristo. Segundo as últimas estatísticas, 70% das pessoas se dizem cristãs, se afirmam desigrejados. O que é um desigrejado? Ele diz que ama Cristo, mas ele não quer nada com a igreja de Cristo. Não funciona. Porque se eu digo que amo o noivo, eu tenho que amar a noiva. Cristo tem uma noiva, sua santa e bendita igreja. E se nós amamos o noivo, nós temos que amar a noiva. Ah, mas o Senhor não conhece os meus motivos. Eu tenho, se brincar, mais motivo do que você. Olha para a minha cabeça, olha. Está vendo isso aqui? Eu não nasci assim não. Eu nasci quase um Brad Pitt, meu irmão. Eu era um sucesso. Minha esposa pode confirmar, se eu estiver mentindo, que você estude e morra. Mas o que é que me depreciou a este ponto? As lutas com o povo. Ah, mas eu vou embora da igreja porque mentiram para mim. Quantas vezes eu já ouvi mentiras? Ah, eu vou embora da igreja porque me machucaram. Quantas vezes já me machucaram? Ah, eu vou embora da igreja porque foram injustos. Quantas injustiças eu já enfrentei? Ah, eu vou embora da igreja porque ninguém me nota. Quantas vezes eu já não fui notado? Ah, eu vou embora porque ninguém me reconhece. E quantas vezes eu não fui reconhecido? Eu vou embora porque esse lugar está cheio de gente ruim. E quem disse que você é bom? Eu vou embora porque ser cristão não dá. E alguém já disse: eu amo Cristo, mas eu não gosto do fã-clube dele. Eu amo a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é imperfeita, mas foi escolhida por Cristo. Eu amo a igreja de Cristo, sabendo que ela tem defeitos e falhas. Ela não tem perfeição neste mundo, mas ela caminha buscando a perfeição eterna. Eu amo a igreja de Cristo, pois nela Cristo manifesta a sua vontade, pois Paulo diz que Ele é a cabeça e nós somos o corpo que expressa o seu pleno gozo e entendimento. E é por isso que Natal só faz sentido com Cristo. E é por isso que não fará sentido algum você festejar, celebrar, jubilar da forma que você quiser, se você continuar nas trevas, na escuridão, nas sombras, imerso no seu pecado. Aonde está Jesus na sua vida? Nesse mesmo primeiro capítulo de João, no versículo 12, aqui eu vou caminhando para o fim, João diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Se você prestou atenção na leitura que fizemos, lá em Lucas capítulo 2, até o verso 7,
O verso 7 termina dizendo: e não se achou lugar para eles. Nenhuma porta em Belém se abriu para receber Maria, José e Cristo. Todas as portas se fecharam. Todas as portas se trancaram. Ninguém quis aceitá-los. Ninguém quis, um menino simples e humilde. Mas se fosse o filho de Herodes ou a esposa de Herodes, certamente não faltaria lugar para ele. Ninguém quis o menino que traz a verdade, porque preferem viver na escuridão da mentira. Ninguém quis o menino que traz luz e denuncia o pecado, pois as trevas são mais confortáveis. Mas aí João diz: todos aqueles que o receberam, estes foram feitos filhos de Deus. E a estes foi dada a graça de conhecer Cristo, pois creram no nome de Jesus Cristo. A coisa mais importante que você deveria almejar neste Natal é a presença de Cristo dentro da sua casa, na sua família. Talvez você não faça a ceia que você queria, não há problema nenhum. Talvez você não compre, trabalhou o ano inteiro, ralou, suou, se desgastou e não vai comprar o que você queria, não tem problema. Talvez sua família não esteja reunida, é tudo desunido, brigão, encrenqueiro, confusãozeiro, não tem problema. Talvez você perdeu o emprego, vai passar o ano desempregado. Nas estatísticas de uma multidão de pessoas desempregadas, não tem problema. Talvez você perdeu muito mais do que ganhou, não tem problema. Se na sua casa estiver Jesus Cristo, você tem tudo o que você precisa. Você tem a presença inaudita de Cristo, e Cristo satisfaz a sua alma, e Cristo enche sua vida de paz, e Cristo preenche seu coração de alegria, e toda essa densa escuridão será rompida pela luz radiosa que vem da face de Cristo. E tudo passa, tudo passa, toda aprovação chega ao fim, toda dor um dia termina, toda angústia um dia cessa. Isaías diz: o povo que estava em trevas, densas e escuras trevas, viu raiar uma luz. Era Jesus Cristo. Esse menino mudou a vida de 10 leprosos para sempre. Esse menino mudou a vida de uma mulher adúltera lá no poço de Samaria. Este menino transformou a vida de 12 homens anônimos na história, mas que foram chamados por ele para serem protagonistas no reino de Deus. Esse menino estava presente quando os limiares do universo foram colocados e as estrelas do firmamento foram postas. Ele participou ativamente dessa construção. Esse menino transformou a vida de paralíticos. Aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, lá largado, almejando uma oportunidade, recebeu uma oportunidade desse Cristo. Sim, o cego de Jericó enxergou quando encontrou Cristo, e tantos outros nos evangelhos e outros que não foram escritos no evangelho, todos eles tiveram suas vidas transformadas por Cristo. E a maravilhosa notícia é que você está aqui nessa noite porque Cristo se encontrou com você e tem transformado a sua vida. E todos nós que aqui estamos aqui porque conhecemos Cristo e nossas vidas foram mudadas por Cristo, e isso é singular e extraordinário. Nós conhecemos Cristo, esse maravilhoso Cristo, essa presença inaudita de Cristo, e é por isso que não tem problema com o que vai acontecer daqui para o fim desse ano, não tem problema para o que vem no porvir. Quantas pessoas ansiosas, previsões, expectativas, o que diz o mercado, o que diz as estatísticas, o que dizem os especialistas. Nunca vi uma época para ter tanto especialista em errar. É um monte de especialista em errar. E aí você fica roendo suas unhas e agoniado, perturbado, preocupado. O que é que você vai fazer do futuro? Ainda tem uns sem vergonha que procura fazer uma simpatia para ver o que é que vai acontecer. Deixa eu ver o que é que diz o horóscopo, o que é que diz o meu signo. Toma vergonha na cara, rapaz. Uma vez teve a ousadia de me perguntar: pastor, qual é o seu signo? Eu disse: é o dragão.
Não, mas não tem esse no zodíaco. Do chinês tem. Porque só sendo um dragão para cuspir fogo em você. Quantos corações estão tomados de ansiedade? É muito comum nessa época ficarmos ansiosos. O que vai acontecer? Eu não sei. E eu não quero saber. O que eu sei é que quando eu visitei Belém, eu encontrei envolto de trapos um menino lindo, deitado num coxo, e ele me trouxe a verdade de quem eu sou. Ele me trouxe a luz quando eu estava na escuridão. Ele me trouxe a verdadeira compreensão da vida, e com ele eu tenho vivido todos os dias e viverei até o fim da minha vida. E isso me basta, e isso me é suficiente. E aí as palavras de Davi no Salmo 23 começam a fazer sentido. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, porque eu tenho Jesus Cristo. Ainda que eu não tenha tudo que o mundo pode oferecer, eu tenho Jesus Cristo. E é por isso que, tendo Jesus Cristo, eu posso desejar a você um feliz Natal, um verdadeiro Natal, em que Jesus é o centro da sua vida. Portanto, nós não vamos ouvir os espíritos de Grinch que saem das cavernas nessa época, querendo nos desencantar, querendo nos desiludir. Não, nós não vamos ouvir essas ladainhas. Não, nós vamos cantar e nós vamos celebrar Cristo. E nós vamos exaltar e vibrar na presença de Cristo, porque o Cristo que escandalizou o mundo é o Cristo que nós amamos. E a Escritura então diz que a sua mensagem é loucura para os gentios e é um grande escândalo para os judeus. Que mensagem? Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Louvado seja Deus pela vida de Cristo. E é por isso que a coisa mais importante que você pode almejar e desejar com todas as forças do seu coração é ter Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, que Deus nos dê paz e que Deus nos faça descansar na maravilhosa certeza de que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Então aprenda com o Evangelho. Deixe de se preocupar com as vaidades do mundo. Deixe de se preocupar com as belezas da terra. Deixe de se preocupar em dar satisfação aos outros. Deixe de se preocupar em mostrar às pessoas o que você construiu, o que você tem. Deixe de se preocupar com o que vão pensar ao seu respeito. Viva a simplicidade de Cristo. Porque se o Filho de Deus vem ao mundo para ser envolto de trapos e deitar num coxo, por que é que você tem que pagar 2, 3 mil reais no vestido para usar uma única noite na sua vida, endividando-se até a volta do Salvador? Se ele vive nos seus primeiros dias numa manjedoura, por que é que você tem que tirar das tripas o coração para poder mostrar às pessoas que você tem, que você pode, que você faz, para você publicar nas suas redes sociais, ganhar milhares de likes? Por que é que você tem que fazer isso? Você percebe que mundo fútil é esse que nós estamos vivendo? Natal é simplicidade, a simplicidade de Cristo. Jesus precisa ser redescoberto, porque o verdadeiro Cristo tem escandalizado o Natal, e é por isso que ele está sendo escondido, banido, tirado da cena, porque quem realmente ele é, os homens não conseguem aceitar. Quantas vezes, irmãos, nós nos deixamos levar pelas influências desse mundo? Mas somos assim ou não somos? Somos. Somos exatamente assim. Meu vizinho trocou o carro, eu tenho que trocar o meu também. Como é que pode ele ter um carro melhor do que eu? Eita, em outubro ele pintou a casa, já é dezembro, a minha está cheia de salito ainda, não pode. Eu tenho que pintar também minha casa. É quase que um assassinato moral do seu coração, romper o ano com a mesma roupa que você rompeu o ano passado.
Ainda tem uns místicos, não, eu tenho que romper de branco, porque eu não sabia que você era adepto do candomblé, não. Toda vez eu falo, teve um que chegou para mim, pastor, qual é a cor da roupa que o senhor indica para a gente romper o ano? Preto. Credo, pastor, preto. Mas preto é o quê? Luto. Misericórdia, tomara que você morra. Porque como é que alguém pode conhecer Deus e está preocupado com a cor da roupa? Não faz diferença se é preta, vermelha, roxa, azul. Não importa, não interessa, não faz diferença alguma. A minha sorte se chama Jesus Cristo. Aí eu vou pular as ondas, eu vou comer lentilha, eu vou fazer não sei o quê, vou botar uma nota de não sei quanto na minha carteira para romper. Que leseira é essa? Ainda bem que ninguém aqui faz isso, graças a Deus. Amém? Minta para você ver o que é que vai acontecer. Minta para você ver. Queridos, nós conhecemos Cristo. Entendeu, irmão? Nós conhecemos Cristo. Essas coisas são futilidades. Não se deixe enredar por essas coisas. Não se deixe consumir por essas coisas. Não se deixe destruir por essas coisas. Redescubra o verdadeiro sentido do Natal. É simplicidade, é humildade, é família envolta da unidade em Cristo. É linda aquela cena. Imagine-a, Maria com o seu bebê no colo, José ali amparando a ambos. Esse é o projeto de Deus, que o diabo quer destruir, mas que pela misericórdia do Senhor, nós vamos sobreviver às densas tempestades e viveremos um feliz Natal. Então, quando alguém vier encher o seu juízo, crente não comemora o Natal, olhe para ele com um sorriso no rosto e o coração cheio de alegria, diga: meu irmão, deixe de ser chato. Embora você vai pensar, vai embora Satanás. Mas como você não pode dizer isso, né? Você vai dizer, deixa de ser chato, criatura. Mas dependendo do humor que eu tiver no dia, eu digo mesmo, não estou nem aí não. Amados, Jesus está numa manjedoura, envolto de trapos. Jesus é simples, e é com simplicidade que Ele deseja que nós vivamos a nossa vida. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, e quem sabe as nossas últimas escolhas e a nossa forma de viver até aqui seja um motivo de nos envergonharmos. Nós estamos vivendo numa sociedade, Senhor, que está perdida por completo, mergulhada em densas escuridões, trevas medonhas. Quem sabe, Senhor, as nossas escolhas não têm refletido de fato o que nós somos, mas têm sido escolhas apenas para mostrarmos às pessoas um tipo de vida que não é a nossa. Quem sabe nós temos sofrido por não ter aquilo que os outros têm. Quem sabe, Senhor, nós temos nos desesperançado por não termos alcançado aquilo que havíamos imaginado para esse ano. Quem sabe, Senhor, nosso coração fica triste porque não pudemos comprar aquilo que queríamos, aquilo que nós almejávamos. E isso era tão almejado por nosso coração, que a certeza de que isso não será realizado abate sobre nós uma profunda tristeza e desesperança. Na verdade, Senhor, isso são sintomas de que nós nos perdemos pelo caminho. Isso é a constatação clara de que nós nos esquecemos do que de fato esse tempo representa para nós. E é por isso que nessa noite, Espírito Santo, nos leve de volta até aquela estrebaria em Belém,
nos coloque diante daquele coxo, nos faça ver aquela jovem e preciosa face, envolta por trapos, nos faça perceber essa simplicidade, dessa família humilde que, desprovida de todas as coisas que o mundo pode dar, gozava do seu amor e da sua proteção divina. Nos faça perceber, Senhor, que a nossa alegria não está nas coisas transitórias desse mundo. Nos faz perceber, Senhor, que a nossa alegria não está na nossa saúde, no nosso dinheiro, nos nossos bens, no nosso sucesso, que a nossa alegria não está na mão de homem algum, nem tampouco na nossa própria mão. Nos faça perceber, Senhor, que a nossa verdadeira alegria consiste no fato de que temos a Tua presença entre nós. Nos faz entender isso, Senhor. E quando as sombras nos cercarem, que a luz bendita do Espírito Santo nos conserve enxergando o Deus que habita entre nós, o Deus que veio nos salvar. Ó Espírito da graça, visita o nosso coração nessa noite, visita nossas almas aqui nesse momento, sonda o nosso ser, Senhor. Se existe em nós algum caminho mau, nos guia pelo caminho eterno e tira de nós, arranca de nós toda e qualquer sombra que nos impeça de contemplar a face de Jesus Cristo. Seja qual for, Senhor, a ansiedade que move esse coração, seja qual for a preocupação que domina esses pensamentos, que nesta noite, Espírito da graça, o Senhor se revele ao seu povo e faça o seu povo compreender, faça seu povo entender que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te suplicamos isso, com o nosso coração agradecido, no nome de Jesus. Amém.